Se vocês se recordam, em junho, o deputado estadual bolsonarista Douglas Garcia preparou um dossiê com vários nomes, quase 1000 nomes de antifas, ou seja, de pessoas que eles julgaram que eram antifascistas, faziam parte de uma organização ou de um grupo ou de, sabe, um movimento contra, bem, eu acho que o governo Bolsonaro. Eu acho que ali foi a oportunidade que eles tiveram para reconhecer que o governo Bolsonaro era fascista, porque, sabe, de onde eles tiraram que deveriam perseguir antifascistas? Essa é uma coisa fascinante desses nossos momentos, né? Quando você ser antifascista, na cabeça dos bolsonaristas, na cabeça das pessoas, é algum tipo de crime, algum tipo de risco, né? Se combater o fascismo torna você em uma ameaça para o governo. Bem, o que aconteceu foi o seguinte, só relembrando aqui, porque eu fiz vídeo na época, né? O que aconteceu é que estava circulando uma lista com esses nomes de antifascistas. Parece que essa lista já existia antes, já tinham reunido o nome de várias pessoas anteriormente, já circulava pela internet e, em grande parte, era para intimidar ou para perseguir, de fato, pessoas que supostamente seriam antifas. Eu acho que nessa lista até, de fato, teria, sabe, um número grande de antifascistas, mas o que me disseram depois é que nessa lista tinha um monte de gente tatuada e um monte de tatuador também. Então tinha bem poucas pessoas que de fato fazem parte de algum tipo de movimento antifascista. Então o que aconteceu, né? Essa lista circulou e o Douglas Garcia aparentemente também recebeu vários nomes e montou um próprio dossiê para enviar para os Estados Unidos, porque na época você tinha lá o Donald Trump também querendo perseguir os antifas, né? Também considerando ou avaliando transformar os antifas num grupo terrorista, né? Denominar como grupo terrorista. É claro que isso no Brasil é ilegal, isso aí não é permitido, né? Expor o nome das pessoas, expor o endereço das pessoas, número de telefone. Então o Douglas Garcia foi processado por uma das pessoas que estava nessa lista e essa semana passada ele perdeu o processo em primeira instância, foi condenado a pagar 20 mil reais. Ele disse que vai recorrer. Isso já manda um sinal das instituições que esse tipo de procedimento não é aceito por um deputado estadual, né? Inclusive na decisão eles falam isso. Referidas condutas, notadamente a elaboração de dossiês, não se relacionam com o exercício normal e regular do mandato legislativo, cujo titular deve se mostrar à sociedade, em especial àqueles que o elegeram, prudente e equilibrado. E aqui está o ponto, né? Prudente e equilibrado, prudência e equilíbrio não fazem parte do dicionário dos bolsonaristas. São pessoas que, no geral, não têm o menor tipo de comportamento ético aceitável dentro do parlamento, dentro das assembleias legislativas, ou sejam pessoas que vivem no mundo de teoria conspiratória, de perseguição de opositor político, criando esses inimigos imaginários. Agora querem perseguir os antifascistas. Em vez de perseguir os fascistas, né, que são muito mais perigosos, em vez de começarem agora a verificar quem são os fascistas do Brasil, não, os bolsonaristas querem procurar quem são contra os fascistas. E daí a revelação, né, que foi feita, o que é muito pior, na verdade, do que a própria elaboração desse dossiê, foi que, segundo o Douglas Garcia, o deputado, esse dossiê foi entregue à embaixada americana. Adivinhe por quem? Pelo Dudu Bananinha, pelo Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, que chegou a ser cogitado para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Então, você tem lá um deputado federal, o Eduardo Bolsonaro, que vai e entrega essa lista de antifascistas para o governo americano. E aí estão dizendo que isso é um ato de traição do Brasil, né? Ele está entregando nacionais brasileiros, cidadãos brasileiros, o nome dessas pessoas, pondo em risco a segurança dessas pessoas para uma potência estrangeira. Isso pode ser considerado um ato de traição do Eduardo Bolsonaro. Essas pessoas, né, que se dizem patriotas, nacionalistas, no final das contas, são paga-pau dos Estados Unidos. Eu realmente espero que, por um lado, você tenha uma punição exemplar para o Douglas Garcia, ele disse que vai recorrer, espero que seja pior a punição depois. Tem outros processos envolvendo também o Douglas Garcia, tem denúncias contra ele no Ministério Público por fake news. Eu também espero que o Eduardo Bolsonaro seja punido igualmente. Seja por causa desse caso aqui, espero que se investigue isso, e também por causa das denúncias relacionadas ao gabinete do ódio. Você tem uma família no poder agora que desrespeita as instituições, que desrespeita, sabe, as normas legais, que desrespeita a sociedade brasileira e os cidadãos brasileiros. O que eles fizeram é possivelmente criminoso, de reunir esses nomes dessas pessoas e jogar, né, para os Estados Unidos. Agora o Trump decide o que vai fazer com os cidadãos brasileiros antifascistas. Também vale mencionar que o próprio ministro da Justiça atualmente, o André Mendonça, também elaborou uma lista
também elaborou um dossiê, que ele não quer usar o termo dossiê porque ele acha que é um termo pesado, que dá uma ideia de contravenção, que dá uma ideia de coisa irregular, também elaborou um dossiê com nomes de funcionários públicos antifascistas ou em oposição ao governo Bolsonaro. Então ele botou nessa lista aqui, de onde a gente saiba, 579 nomes de servidores públicos que seriam, na leitura deles, né, é um relatório de inteligência que eles elaboraram, quase 600 servidores públicos se oporiam ao Bolsonaro. O que eles querem fazer com esse dossiê também, com esse documento, a gente não sabe. Eles disseram que não é uma investigação, que é só para ter bem rastrear, na verdade, né, só para ter uma ideia de quem mete o pau no Bolsonaro dentro do governo. E aqui, mais uma vez, você tem uma perseguição política, né? Eles estão agora caçando antifascistas dentro de um governo com forte viés fascistoide. Como eu disse, isso que assusta demais, né? Hoje em dia no Brasil, o problema não é ser fascista, o problema é ser antifascista. Isso também pode ser ilegal. Então o senador Randolfo Rodrigues está agora solicitando uma investigação nesse sentido, né, instaurar uma investigação para compreender a natureza desse dossiê do ministro da Justiça, do André Mendonça. E falando em Eduardo Bolsonaro, para concluir esse vídeo aqui, vale mencionar também uma fake news que ele propagou ontem, que ele divulgou ontem no Twitter dele. Não apenas ele, outros bolsonaristas também fizeram isso. O Bernardo Kister, outros também vinculados a esse governo, compartilharam essa notícia falsa. Eu vou ler para vocês aqui a notícia e depois a gente vai analisar do que se trata, né? Você tem aqui Eduardo Bolsonaro, o Bananinha, o que odeia os antifascistas. Deus tenha piedade do povo francês e dos bebês, que inocentes serão assassinados sem culpa. E daí fez a mãozinha aqui rezando, né? Porque afinal de contas eles são bons cristãos, né? Pessoas que amam o próximo, que respeitam os outros, tolerantes, então bem cristãos mesmo. Ele compartilha uma notícia do jornal Olavista, de discípulos do Olavo de Carvalho, chamado Brasil Sem Medo. E a reportagem diz o seguinte, a manchete: França aprova aborto até aos 9 meses de gestação. E tem um erro aqui gramatical na manchete da reportagem, né? Até os 9 meses de gestação. E aqui já citando o tweet do Eduardo. Em nota pública, o grupo francês Pró-Vida Alliance Vita destacou que o sofrimento psicossocial é um critério não verificável, e prossegue aqui o tweet do Eduardo Bolsonaro. E abre a porta para as mulheres fazerem um aborto por qualquer motivo. O bispo de Montauban, Bernard Ginoux, afirmou: este é o caminho pelo qual as civilizações morrem e a índole dos povos é aniquilada. As gerações do futuro estão em grande perigo. Daí ele põe uma imagem aqui, Morte Silenciosa. Isso é do jornal, né? Do jornal Olavista, né? Que você já imagina que tipo de doideira que tem lá dentro. O artigo foi escrito pelo editor do jornal, né? Que é, deixa eu ver aqui quem é o editor, o Paulo Briguet. E daí diz o seguinte aqui: França aprova o aborto até aos 9 meses, né? Até aos 9 meses de gestação. Por 60 votos a 37, a Assembleia Nacional Francesa faz mudanças que permitem, na prática, eles gostam desse termo também, já a gente vai entrar nesse termo aqui, na prática, o aborto em qualquer estágio de gravidez. Grupo Pró-Vida e Bispo Católico protestam. Eles têm uma fixação pela França, né? Se vocês se lembram aqui, há uns 2, 3 anos atrás, o Bernardo Kister, também olavista, e que também escreve para esse jornal Olavista, fez um vídeo aqui dizendo que a França tinha legalizado, na prática, eles gostam desse termo porque na prática quer dizer que na teoria que é uma coisa e na prática é outra. Na prática, a França tinha legalizado a pedofilia. E era uma mentira tremenda, a gente fez vídeo aqui mostrando que era mentira. Na verdade, a França estava estabelecendo uma idade que não havia na lei anteriormente. Qual era uma idade de consentimento para adolescentes poderem ter relações sexuais? Então, assim, não havia uma lei anterior a isso, e eles estabeleciam que a lei era 14 anos, se não me engano. Então eles inventam, eles deliram, inventam uma mentira, isso é uma mentira, isso é uma fake news das brabas. E essa aqui também é uma outra mentira das brabas. Eu vou pôr para vocês aqui, no comentário fixado, o link da lei francesa, da proposição de lei aqui, uma emenda a uma lei anterior, e o que eles propõem aqui nessa lei, ou seja, na França hoje já é autorizado o aborto até a 12ª semana. Já é autorizado. Uma mulher que estiver grávida até a 12ª semana pode fazer um aborto sem nenhum problema, como é em muitos países europeus também, e no mundo também. Nos Estados Unidos pode fazer também aborto. Aqui na Espanha pode fazer, na Itália pode fazer, Itália, país católico, pode fazer, em Portugal. Em outros países pode fazer. Em outros países no qual esse debate já se deu há muito tempo, isso é autorizado. Até um certo período de gestação, a mulher pode fazer aborto sem grandes indagações, na verdade. Em muitos países você vai no médico, quer abortar, vai lá e aborta. Não tem muito debate. E o que eles queriam propor nessa lei
era a expansão de 12 semanas para 14 semanas. E o que eles alegam aqui, nessa proposta de lei na França, é que em outros países europeus o limite é muito maior. Por exemplo, eles mostram aqui que no Reino Unido o limite para aborto é 24 semanas. No País Baixo, na Holanda, 22 semanas. E na Suécia, 18 semanas. Então eles propõem uma extensão de 12 semanas para 14 semanas, sendo que isso é menos tempo do que em muitos outros países da União Europeia. Então essa é a proposta de lei. Eles propõem uma lei para expandir uma lei de aborto que já existe, que é até 12 semanas, para 14 semanas. Não tem nada nessa lei, nada nessa lei, nada nessa lei que diga, que autorize um aborto na prática até o 9º mês. E aqui vale lembrar também uma vez no qual, na Jovem Pan, no Morning Show, o Caio Coppola repetindo, acho que o Bernardo Kister, se não me engano, repetindo alguém desses malucos olavistas, disse que em Nova York, no estado de Nova York, era permitido o aborto até o 9º mês. Isso não é. Tem alguns estados dos Estados Unidos que permitem o aborto tardio, em casos raríssimos e excepcionais. Só que, aí que está o detalhe, são pouquíssimos os médicos, mesmo aqueles que praticam aborto, são pouquíssimos os médicos que fazem aborto tardio. Se eu não me engano, nos Estados Unidos você tem tipo 3 ou 4 médicos que fazem isso. E tem até um documentário bem interessante que se eu encontrar aqui eu ponho o link, eu ponho a imagem do documentário aqui sobre esse assunto. Ou seja, eles criam essa histeria em relação ao assunto, que é um assunto que não chega nem a ser debatido no Brasil, porque você tem toda essa questão religiosa por trás disso, e eles criam essa histeria com base em mentiras. Isso aqui é uma mentira, é uma notícia falsa. E daí eles citam esse padre, esse bispo aqui, né, que é o Bernard Ginoux, que este é o caminho pelo qual as civilizações morrem e a índole dos povos é aniquilada. As gerações do futuro estão em grande perigo. Bem, vale lembrar que a Igreja Católica condena o aborto, condena não apenas o aborto, como qualquer outro método anticoncepcional. Então, assim, se você for católico, você não pode usar camisinha, você não pode tomar pílula, você não pode pôr DIU, nem pílula do dia seguinte, você não pode usar nada. Você tem que procriar e pôr criança no mundo. É isso que a Igreja Católica propõe. Então, é óbvio que eles condenam também o aborto, ou seja, a interrupção de uma gravidez. Só que essa frase do bispo, do Bernard, não é relacionado a esse assunto. Porque esse assunto é falso, isso é uma mentira, não existe isso aqui. Eles inventaram, sabe-se lá de onde? A gente sabe de onde que eles tiraram isso. Se você olhar aqui a reportagem do jornal deles, né, você vê aqui com informações do Breitbart News. O Breitbart News é um jornal que era editado pelo Steve Bannon, que foi estrategista-chefe da campanha do Trump. É um jornal que também propaga inúmeras mentiras, fake news, e que eles usam como referência para essa reportagem. Então você já vê também de onde eles traem essas ideias malucas. Só que esse bispo aqui, ele se referia a outro assunto. Se você olhar o tweet do bispo aqui, no qual ele diz isso aqui, é uma publicação de um tal de Raphael de Saint-Martin, e no qual ele fala sobre uma prática agora, uma lei na França, que autorizaria o uso de células humanas em embriões de animais. Eu não sei exatamente qual é a natureza dessa notícia, que também pode ser falsa, a gente não sabe. E daí o bispo diz o seguinte, diz essa frase aqui, né? Horrorizado com essa possibilidade de células humanas usadas em embriões de animais. O horror do bispo não é em relação ao aborto na 14ª semana, como propõe essa lei nova francesa, é em relação a essa coisa particular aqui, uso de células humanas em embriões de animais. Então você tem uma notícia que é totalmente mentirosa, compartilhada por Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, a mesma pessoa que entregou um dossiê com nomes de supostos antifascistas para o governo norte-americano, para perseguir cidadãos brasileiros. Este é o Brasil 2020, gente. Se acostumem com isso, porque parece que esse tipo de prática, esse tipo de tendência, esse tipo de doideira não vai embora tão cedo. Eu vou pôr para vocês aqui todas as referências relacionadas a isso, tanto sobre Douglas Garcia, agora condenado na justiça em primeira instância a pagar 20 mil reais por expor o nome de uma pessoa, e espero que seja punido em outras instâncias também, e em outros casos, porque essas pessoas propagam mentira, põem em risco a segurança das pessoas, dos cidadãos brasileiros. Eu também espero que o Eduardo Bolsonaro seja investigado e também punido em relação a isso. E vão lá na conta do Eduardo Bolsonaro e denunciem essa notícia como fake news, como mentira, porque é mentira. É uma notícia mentirosa, não tem nada a ver com a realidade, a lei francesa não tem nada a ver com isso. Eles estão mentindo mais uma vez. O mesmo grupo de pessoas que, com base na fala do Bolsonaro, né, citando um versículo bíblico, conhecereis a verdade e ela vos libertará, são pessoas que mentem o tempo todo. Eles são incapazes de ver a verdade, e se vissem a verdade, seriam incapazes de compreender essa verdade, porque eles vivem um mundo de delírios, de mentiras, de distorções da realidade, de enganação. E
vale ressaltar também, de perseguição política de opositores. Eles querem a destruição dos opositores políticos deles. Diga o que vocês pensam aí no comentário sobre esse dossiê antifascista, né? A perseguição a esses grupos. Um governo que só pode ser fascista para perseguir antifascistas, né? Não tem outra explicação. E também sobre essa notícia falsa publicada no Twitter do Eduardo Bolsonaro, compartilhando uma notícia mentirosa, falsa, e que sai de um jornal que também propaga fake news. Jornal olavista, com jornalistas, entre aspas, olavistas, e que não tem o menor compromisso com os fatos e com a realidade. Deixe joinha nesse vídeo, assine o canal aqui, ative o sininho para receber a notificação dos vídeos, porque o YouTube está complicado esses dias, ele tem sabotado muitos canais, as visualizações estão em queda livre, então acompanhe aqui o canal, se torne membro também para dar um suporte, confira o meu livro novo, Minha Especialidade é Matar, sobre o governo Bolsonaro, que também expõe essas mentiras que eles constantemente compartilham por aí e fala sobre fake news e sobre distorções da verdade que eles praticam. E a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!